Sejam bem-vindas todas as sereias! Sejam bem-vindas todas as piranhas! Eu sou a Liz, eu vivo na estrada há quase 4 anos, já estive em 25 países e 17 estados brasileiros. Tô viajando no Brasil desde o início da pandemia e falo com vocês agora de Belém do Pará, Brasil. Eu sou a Andy, nômade digital há mais de 2 anos na estrada, passando por 51 cidades em 23 países. E tô falando com vocês agora de São Francisco, nos Estados Unidos. Esse é o Transatlânticas, um podcast para você, mulher, que quer ser uma viajante ou acompanhar as rotinas e descobertas de duas nômades. E no episódio de hoje, 4º episódio dessa temporada, vamos falar sobre algo que é essencial para a sanidade nômade, ou pelo menos para a sanidade dessas duas nômades que estão aqui. E ó, não é só a nossa, com toda a certeza do mundo, porque eu tenho várias amigas nômades com quem eu já conversei sobre isso, e até amigas que eu nunca conversei sobre isso, mas que eu sei por já ter convivido e conhecer a dinâmica de vida delas, que elas também fazem, que é ter os seus amores em cada cidade por onde você passa. E a gente não tá falando de pessoas e dates e boys nesse caso. Explica pra galera do que a gente tá falando, Andy. Não que ser amor em cada ponto também não possa ser romântico. Inclusive, recomendamos assistir o episódio de sexta. Isso Mas aí. nesse caso, a gente tá falando de estabelecimentos, rotinas, que cada lugar vire sinônimo de casa. Então ter uma padaria favorita, um café que o Wi-Fi conecta automaticamente, sentar na mesma barraca de praia. Então, em cada lugar que a gente passa, a gente escolher lugares que vão fazer a gente se sentir em casa. Exatamente, eu e a Andy, a gente tem até um em comum, amiga, não sei se tu lembra, mas é no Porto da Barra. A Marcinha, a nossa caipirinha de siriguela, entendeu? A sua de siriguela, a minha era de maracujá, que a gente... Exatamente, nem pedia mais, chegava lá, ela já vinha com a caipirinha. E eu tenho isso, inclusive, em vários lugares, até em alguns cafés e tal, sempre tem. E isso é tão verdade que eu tô agora passando uma 2ª temporada em Belém, e eu já tenho os meus favoritos e a minha rotina que são completamente diferentes da primeira vez que eu estive na cidade. A ideia de você ser nômade é você chegar e estabelecer casa nesse novo lugar. Então antes eu estabeleci casa lá num outro bairro onde a Tina ficava estacionada e eu vivia a vida de rotina na Kombi. E agora eu tô numa casa num bairro completamente diferente. Então é uma rotina de mudança realmente para um novo local, criando novas zonas de conforto até, né? Me conta, amiga, quais estabelecimentos que tu costuma estabelecer, assim, aqueles que tu estabelece de propósito como teus favoritos? Tá, ó, eu preciso de um café. E ó que você sabe que eu nem sou cafezeira, não sou. É verdade. Eu tomo leite com café, não café com leite. Então, mas eu preciso de um café. O estabelecimento sentar num café é muito importante pra mim. Mas pra além disso, do café, que é muito comum pro nômade, né? Ter um lugar pra sentar, trabalhar, ver gente passando, entender, sentar em café pra mim é entender como é que funciona a rotina daquele lugar. Eu gosto muito de observar as pessoas. E cafés, eles trazem muita oportunidade de você ver como é que as pessoas locais vivem, mas também outras atitudes. Eu gosto muito de observar as conexões, como que é o atendimento e tudo mais. Mas eu também sempre tenho um pub favorito. Não sou cafezeira, mas eu sou cervejeira. Eu costumo ficar pelo menos um mês em cada lugar. Agora eu tô ficando mais tempo. Fiquei em Nova York agora 2 meses, fiquei em Londres 2 meses, vou ficar aqui em São Francisco 3 meses. Então eu tô investindo nos primeiros 1 semana, 10 dias em realmente rodar o bairro. Então rodar o bairro, conhecer café, ir pra pub, conversar com as pessoas que trabalham nesses lugares. Então eu ando muito, eu passo a primeira semana, pelo menos, conversando com todo mundo. E, gente, eu puxo conversa mesmo. Eu faço, e aí, vem muito viajante aqui, pra eu entender qual é o público, quem é a pessoa que tá lá, o que mais sai, qual que é a cerveja que se mais vende. Putz, tem uma cerveja local? Tem uma que vocês produzem aqui? O que é que tu recomenda? Qual que é o teu drink? Eu adoro pedir pro bartender, tipo, qual que é o teu drink? Descobri que todo bartender tem um. Eles dão um nome lá, então eu adoro perguntar isso, porque você vai criando conexão. Então aquilo me dá um mega de um conforto, regula a minha sanidade. E eu descobri muito recentemente que uma coisa que eu entendi muito recentemente que me estressa, e que agora é uma coisa que eu faço, que é fazer mercado. Eu preciso saber onde é que eu compro fruta e verdura, onde é que eu faço mercado. Porque essa é uma das coisas que automatiza muito a minha vida. Então, entender se tá caro, se tá barato, se tá bom, se é justo, etc. é muito importante. E dia de promoção, que a gente tem muito isso no Brasil, né? Que hoje é dia bom de comprar isso, comprar aquilo. Então, essa é uma coisa que eu tô investigando.
Tu falou isso de mercado, eu lembrei de um negócio que eu nem tinha notado aqui, mas que é super interessante de comentar. Eu gosto muito de comprar produtos agroecológicos, eu sempre dou preferência. Eu tô no Brasil, né, gente? Viajando no Brasil aí, nos últimos 2 anos. Então eu vou atrás do MST. Eu vou atrás de onde é que tem CSA, onde é que tem que pode me entregar, ou que eu vou buscar, feiras e tal. E é sempre muito massa estabelecer qual que é a minha feira, qual que é a pertinho daqui que eu vou ir sempre. E aí tem sempre as velhinhas que vão lá e aí tu conversa com os comerciantes da feira. É muito mais legal do que fazer mercado. Aqui em Belém do Pará tem o Ver o Peso, né, que é um mercadão gigante. Gente, os diálogos que você sai de lá são incríveis. E além disso... Essa interação com a galera local eu acho que é o que conecta a gente com o nomadismo. Que deixa que a gente seja viajante. Porque coisa do viajante é você estar de passagem, né? E acho que o nomadismo, ele tá muito mais conectado, pelo menos pelo que a gente acredita aqui, de fazer casa. De cada lugar ser um pedacinho de casa. Mas tu é cafezeira. Exatamente. Pra mim, café também tá sempre na minha lista de lugares que eu acho. Mas eu tenho um detalhe. Eu gosto muito de café e eu gosto muito de café especial. Eu gosto de tomar café de grãos selecionados e tal, enfim. Eu moo o meu próprio café. Sempre quis saber de ti. O que faz o café ser especial? Oi, amiga. Então, tem uma nota que ele recebe pela forma como ele é cultivado e tal. Mas basicamente assim, o café do supermercado, que você toma no supermercado, ele tá bem queimado. Lá tem galho, tem folha, tem um monte de coisa junto do grão do café. Aí o café gourmet, ele já é só o grão do café mesmo e tal, mas ele não tem todo um cuidado na sua produção e tal, não atingiu as notas lá, que nem uva pra fazer vinho, tem as notas da uva que tem que atingir um nível tal, daí é uva do tipo, enfim. Mesma coisa com o café especial. O café especial ele é um café de origem única, geralmente é só um tipo de grão. Os cafés gourmets, eles às vezes têm um blend, então tem arábica e outras coisas. Fica aí, gente, uma aulinha de café básica. Obrigada, gente. Eu sei que toda vez que você fala, eu fico assim, o que tem de especial? Não é só café? O sabor é completamente diferente. É maravilhoso. E aí, o que acontece? Geralmente esses cafés, eles não são bons pra trabalhar. Porque eles são ou um lugar muito pequenininho, o cara nem tem Wi-Fi e tal, e moe o café ali e oferece esse café especial. Ou então ele é muito chique e tem um monte de café especial mega caro e frequenta uma galera e não sei o quê. Então eu sempre tenho que ter o lugar do café especial e o lugar do café pra trabalhar, que vai ter as tomadas, enfim, todas aquela parafernália de checklist que a gente faz pra achar um bom café, né? E aí sempre tenho também um cantinho de natureza, que é o cantinho pra onde eu vou fugir, principalmente se eu tô no meio de grandes cidades. Então eu elejo um parque, um cantinho assim. Mas mesmo quando eu morava no meio do Vale do Capão, tipo, a natureza era tudo, né? Às vezes dentro da minha casa também, mas eu tinha o meu cantinho no Rio pra onde eu ia com o planner e tal, tudo quietinho. E pra mim, pessoalmente, isso é uma coisa que me encanta muito, as pessoas, entender a rotina das pessoas, mas também me encanta muito entender como é que eu vou funcionar num lugar com possibilidades totalmente diferentes. Do tipo, cheguei aqui nessa cidade, não tem café especial. Tá, esse é um problema básico e pequeno, mas tipo assim, não tem um café que tá aberto ao meio-dia, numa walking distance de mim e tal, pra onde eu possa ir trabalhar. Como é que eu vou me virar agora? Eu vou pegar a internet da onde? Já aconteceu assim, de eu ter que sincronizar a hora que eu vou na lavanderia, porque a lavanderia tem Wi-Fi com a hora que eu tenho reunião pra poder usar. As delícias de viajar ao Brasil, não é? É uma loucura, minha galera. E aí eu tenho também sempre a minha lavanderia. Sempre. A minha lavanderia, onde eu vou, que eu sei que a internet é boa, o ar-condicionado tá sempre funcionando, eu sei mais ou menos o movimento. Tem aquela senhorinha que vai lavar as suas cortinas em tal horário, e aí eu vou lá porque ela usa só 2 máquinas. Por aí vai, né? Lavanderia é super interessante, né? Porque pra mim, eu sempre escolho onde eu vou ficar pra já ter lavanderia dentro de casa. Boa. Não, isso aí eu fazia no começo nos Airbnb antes da Kombi, era excelente. Se tem máquina de lavar, até X a mais eu tô pagando. Exatamente. Essa é uma conta que eu fazia assim. Quanto que é pra lavar roupa aqui? Tanto. Beleza, necessidade é tanto. Mas tem no meu Airbnb, vou pagar mais caro. É verdade. Mas no fim das contas, acho que a gente tá tentando dizer que a nossa rotina, enquanto nômade, a cada cidade que você chega, ela vai mudando muito. Muda tudo que tá ao teu redor, muda as pessoas, muda com o que você tá trabalhando às vezes, né? Quando você tá fazendo voluntariado e tal. Então, você chega num novo lugar e precisa se reinventar por inteira. Se eu tiver que me reinventar todo dia, é desumano. Então, é bom ter a sua rotina, os seus lugares e tal, como se você fosse realmente
ficar ali a longo prazo. Nem digo que é bom, eu falo que é essencial. Essencial. Senão você não sustenta esse estilo de vida. Porque a gente volta pro ponto do você está vivendo a mesma vida que uma pessoa que não está nômade. O nomadismo é sobre continuar vivendo essa vida. A diferença é que você tem todo dia uma oportunidade diferente de fazer algo diferente, se você quiser, mas a rotina ela aprisiona, ela liberta. Exatamente. Então é ter esses pontos, esses amores nos portos que a gente tem, de assim, do conforto. É criar uma zona de conforto para cada lugar. Exatamente. É totalmente sobre criar uma zona de conforto, amiga. E é muito louco porque a gente vai aprendendo assim exatamente o que precisa ter num café para que eu me sinta criativa e desafiada para produzir e trabalhar naquele lugar. A gente aprende a avaliar isso pelo Google Maps. Eu abro as fotos do café e falo, aqui vai rolar. Tem outros que eu abro e falo, nem vou porque não vai dar certo. Muito caótico, enfim, muita gente, alguma coisa do tipo. Eu vou no Instagram e vejo os marcados. Eu vejo muita vibe da galera que vai. Então, é bem diferente. Porque às vezes quem tá lá no Google tem muita foto de comida, de cardápio, etc. No Instagram, o pessoal posta mais, não pensando pra quem vai ver no Google, mas o ambiente. E é um negócio assim, que você consegue entrar, bater o olho e fazer, não dá. Tipo, não vou produzir. Vou produzir. E eu gosto de barulho pra trabalhar. Eu gosto porque trabalhar de café é como se eu estivesse controlando, control freak total, como se eu estivesse controlando os meus distratores. Olha só onde ela chegou. Como se aquele ambiente, eu sei o que vai acontecer. Eu sei as minhas distrações. Eu vou me distrair com alguém conversando, etc. Mas aquilo é passageiro. Então os meus distratores no café são passageiros. Diferente de quando eu trabalho de casa, que não são passageiros. Ou de outros lugares que eu já tentei trabalhar. Então, pra mim, trabalhar de café é isso. E a gente volta para o autoconhecimento, né? Exatamente. E entender o que é referência de casa, além do lugar que a gente dorme. A gente foi acostumado que casa é cama. Casa é o teto, sei lá, o sofá, são as minhas coisas. Casa como possessão de coisas. E não esses pontos de rotina que dão conforto. Então, entender o que faz casa, além das coisas que eu possuo. Exatamente, amiga. Entender quais são as coisas que você precisa, né? No meu caso, eu precisava, com a rotina com a Kombi, em alguns momentos do dia, por exemplo, que eu não gostaria de estar fora. Na minha rotina, normalmente, eu estaria almoçando em casa, quietinha e tal. Eu saía pra almoçar, porque dentro da Kombi ficava quente demais, por exemplo. Então, você entender também o que vai precisar na sua rotina. E eu acho que a dica principal aqui nesse tópico é que você vai chegar na cidade querendo explorar a cidade inteira. A cada nova cidade. Essa é a ansiedade do nômade de primeira viagem. E aí você quer conhecer tudo e vai falar assim, não, primeiro eu vou explorar a cidade, eu vou conhecer todos os cafés e depois eu vou estabelecer o meu café. Não faz isso. Ou pelo menos assim, pela minha experiência é bem ruim, porque você fica numa exaustão, você cansa. É melhor que você estabeleça primeiro, visita uns 2, 3, se for o caso, ali perto de ti e tal, mas estabelecer os teus lugares, ter a tua rotina naquela cidade pra depois explorar a cidade, né? E aí sim, você vai casa. Estabelecer casa como primeira coisa e não depois de turistar, né? Eu fiz isso hoje. Eu fiz... Hoje é um dia que minha agenda durante a manhã tava mais tranquila. E aí eu fiz, vou num café diferente hoje, então. E falei, tá, nessa rua eu sei que tem um monte, vou andando e parei em algum. E aí o que aconteceu foi, eu fui andando e parei na porta do mesmo café. Tá bom, talvez a gente seja mais apegada do que a gente tá deixando transparecer nesse episódio. Nossa, mas hoje eu queria tanto assim um negócio, eu não quero passar por uma experiência ruim, então eu não quero testar. Então eu vou lá comer meu pão com passas, né? Vou lá tomar meu latte. Cheguei, o mocinho de todo dia faz, Hi Andy, how are you today? Eu estou bem. Aí ele, latte? Eu fiz, yes please. Sabe Quando a pessoa sabe o meu café, ou aquele café que de tanto eu ir, porque café especial tem muito isso, né? A galera que frequenta o café especial, a galera que ama café, aqueles apaixonados, aquela galera que gosta de mostrar a sua coisa também. Então você começa a frequentar o café,
Aí lá pela quinta, sexta vez o cara já vem, então, chegou um grão novo, quer provar esse aqui comigo? Já passo o café pra você e pra ele. Você vê, eu já tô provando robusta amazônico aqui, ó. Eu nem pisei em Roraima ainda, já tomei tanto café de lá. Não, nessa padaria que eu vou, o cara ele é dono, etc. E eu tô trabalhando num outro business aqui, então ele tá tentando fazer parceria. E aí ele fez assim, olha, o cozinheiro novo fez um doce que é prova. Eu falei assim, É isso. gente, voltar pros lugares tem suas vantagens, tá? Tem muitas vantagens. E eu tenho certeza que, tipo, você que tá nos ouvindo, que ainda não saiu pra estrada e tal, você sabe disso, porque chances são que você tem isso na sua casa, assim, sabe? Na sua rotina e tal, a padaria que você sempre vai, os lugares que você sempre frequenta. E aí tem aquele dia na semana que geralmente você sai pra comer, ou sei lá, você costuma sair pra comer uma vez a cada 2 semanas e frequentar um restaurante diferente. É a mesma coisa. Criar rotina. Chegar e falar assim, eu tô vivendo aqui agora, porque senão você vive de turista e é enlouquecedor. Bom, amiga, vamos pra parte prática então. Quando tu chega na cidade, qual que é a primeira ação pra estabelecer os teus lugares? Vamos de plano de ação aí. Antes de chegar na cidade, eu já começo. Porque eu sempre faço lista no Google Maps. Eu já dividi isso várias vezes no Instagram. Toda vez que eu vou chegar numa cidade nova, eu falo um pouco disso. Que é, eu estabeleço as coisas que eu quero ver. Inclusive ponto turístico, gente. Eu sei que a gente falando aqui, parece que a gente não faz. A gente faz, só não é prioridade. Então tem coisas que são interessantes. Museus que eu quero ver, exposições que vão ter na época que eu tô lá. Então eu deixo tudo marcado. E aí eu reservo. Juro pra ti, uma hora na minha agenda só pra pesquisar esses lugares que são possibilidades. Pra mapear ali. E aí eu sempre coloco assim, beleza, se todo dia eu for andar, qual o máximo que eu andaria pra ir num lugar desse? 20 minutos. 20 minutos dá o quê? 1,3 km, 1,5 km, depende se tem ladeira ou não. Aqui em São Francisco é 1 km, tá? Porque 1 km pode ser 1 km de subida. Já aconteceu. E aí eu mapeio e eu coloco esses lugares todos opinando eles no meu mapa dentro da cidade. Só que eu uso os filtros. Gente, filtro do Google é a coisa mais útil do mundo. Então assim, filtro de horário de abertura, eu pesquiso por palavra-chave, mas você Wi-Fi. Que você vê pelo menos nos comentários, as pessoas, Wi-Fi não funciona, não tem Wi-Fi, etc. Infelizmente não vai dar aqui, né? Lindo, maravilhoso, mas não tem. E pra quem pensa em Estados Unidos, pra quem pensa em Canadá, Portugal, gente, Wi-Fi não é normal. Esse Wi-Fi em todo lugar é coisa de brasileiro. A gente tá mal acostumado com essa vida de ter Wi-Fi em todo lugar, mas boa parte da Europa, Estados Unidos, quase todo lugar que eu fui, as pessoas não têm Wi-Fi nos estabelecimentos porque o 5G é ilimitado, então eles partem do princípio que todo mundo tem um pacote de dados, não tem necessidade. Então as pessoas não têm esse investimento. Então eu faço esses fins, me salva muito de gastar tempo, que é confortável, mas não é funcional. Eu faço quase a mesma coisa, mas sabe o que sempre me pega que não tem filtro pra isso? Número de tomadas, distância da tomada para a mesa. Tinha uma plataforma que desativou no meio do ano passado, que funcionava muito bem, só que eles desativaram a plataforma. Inclusive, em breve vem uma nova aí. Que vai pra gente construir. Mas é muito... O negócio da tomada me pega muito. O que eu fiz foi... Eu tenho achei que tava aqui. Eu tenho um carregador portátil que ele carrega o meu iPad e o meu computador 2 vezes só com uma carregadeira. Nossa, isso é muito bom. O meu notebook, ele consome muita bateria. Muita bateria, porque ele é um notebook pesadão mesmo, pra edição de vídeo e tal. Pra mim tem que ter tomada, não tem o que fazer. Editar um vídeo, tipo assim, consome demais. Essa parte é bem ruim. Mas o meu processo é muito parecido com o teu, amiga. Mas eu confesso que normalmente eu espero chegar na cidade pra definir. A não ser que... Mentira, eu esperava chegar na cidade depois da fase com a Kombi. Quando eu estava morando numa Kombi, eu esperava chegar na cidade e ia caminhar mesmo, achar meus cafés, achar meus lugares andando. Eu fiquei muito analógica depois da Kombi. Antes disso, na fase Airbnb da minha vida, ou Booking, ou voluntariado, aí eu pesquisava até porque eu queria saber se eu queria pegar exatamente aquele lugar do Airbnb, se eu queria ficar em outro bairro, onde é que eu queria ir. Então tudo isso eu levava em conta quando eu olhava os cafés. E aí, nessa época, café especial era muito importante. Eu costumo ficar em cidade grande, né? Então, sempre tem.
ao redor. Sempre, eu não sofro muito com isso. Então, pra mim é mais tranquilo, é só escolher mesmo os lugares, o mundo de possibilidades. Eu acho que eu vivo outra coisa, né? Por exemplo, a 2 ruas daqui tem 30 cafés. Eu não vou nos 30. Se eu ficar um mês, eu não vou nos 30. Então, eu invisto um tempinho pra não perder tempo, eu invisto antes. Porque na hora que eu for no café, eu quero ir pra sentar, provar, trabalhar, fazer minhas coisas e tal. E eu sempre gosto de olhar, e aí é quando você chega, né? Tira esses filtros, é olhar se tem gente trabalhando. Se eu entrar e tiver gente no computador, eu já me sinto acolhida. Eu não gosto de ir pro café e pegar um café e ir embora e, tipo assim, ficar me sentindo que eu tenho que estar ali consumindo o tempo todo. Então tem muito da cultura local. E em alguns lugares da Europa, eles têm o aviso de que eles não querem laptop aberto. Mas aí eu trabalhava no celular. Eu fico te ouvindo falar, amiga, e pensando que é muito diferente também, dependendo do seu estilo mesmo, e o estilo de cidade pra onde você quer ir. Porque, por exemplo, mesmo quando eu tava fora do Brasil, na Nova Zelândia, nos lugares que eu escolhia ir, eu não tinha muitos cafés à minha disposição. Eu não sei a fase que a gente tava em Wellington, mas depois, na Ilha Sul, tipo, em Nelson, em Lovegood, tipo, as ilhazinhas que a gente foi indo, cara, tinha lugares que o meu café para trabalhar, na verdade, era a mesa externa do hotel, no horário que já tinha acabado o café da manhã. E aí eu trabalhava de lá. Ou então, em Alter do Chão, aqui no Pará, no Brasil, por exemplo, o meu café para trabalhar era uma mesa no centro de atendimento ao turista que estava sempre vazia, ficava numa sombra boa o suficiente para eu usar o meu pendrive de internet da Vivo e trabalhar de lá. Porque não tinha um café que estava aberto no meio da tarde para eu ficar lá trabalhando. Só tinha os grandes restaurantes com música ao vivo e carimbó, pessoas dançando e muita coisa acontecendo. Então, quanto mais eu ouço, menos eu quero ir. Mas assim, eu fiz uma live do meio da comunidade Maguari, no Tapajós, entendeu? Então a internet não é mais um problema nem no meio da Amazônia. O que a gente vai debater aí, se é um problema ou uma solução, né, galera? Mas fica aí a informação pra você que quer ser nômade, conhecer a Amazônia. Tem internet da Vivo, pega muito bem. Acho que o lugar mais diferente que eu já trabalhei foi de um navio no meio do mar, que eu tava indo pra uma ilha na Tailândia. E, gente, eu fico surpresa que meu 5G batia de um jeito lá que nunca bateu na Europa. No meio do mar, meu 5G funcionava com a perfeição. Muito bem. A gente até é adepta do Anywhere Office, a gente só não recomenda. Não, eu trabalho de qualquer lugar, mas assim... Aí eu odeio gente que posta foto na praia, mas isso a gente conversa outro dia. Pra não ofender os nômades de estimação da galera, as fotos de nômade na praia, eu vou... Minha advogada não deixa. E pra você que ouviu esse episódio até aqui, desculpa pelo clickbait, achando que esse amor que a gente tava falando de cada ponto era um amor romântico, das vidas Foi mal, galera. Mas esse é o episódio da semana que vem. O episódio dessa sexta-feira do Transas também. A gente já começa a falar do nosso jeitinho doce novembro de viver a vida nômade. Então na sexta-feira tem episódio, a gente se vê semana que vem no nosso 5º episódio também. Então deixa teu comentário aqui e conta pra gente qual que é o amor em cada ponto que você precisa ter. O que faz a tua casa ser casa sem seus espaços físicos e as coisas que você tem. Então vejo vocês na sexta, semana que vem no nosso 5º episódio. Semana que vem. Até semana que vem.